para todos os públicos. Boa tarde, galerinha animada. Estão aí todo mundo com muita vontade de aprender hoje matemática? Sim? Sim, muito bem. Todo mundo animado aí em casa. Então vamos lá, nossa aula de número 10, nossa 10ª semana juntos. Não enjoaram da minha cara não, né? Acho que não, ainda não enjoei da de vocês. Então bora lá. Nossa 10ª aula, o que é que nós vamos ver hoje? Como eu disse na aula passada, eu pedi que vocês dessem uma olhadinha lá no plano cartesiano no livro de vocês, como a gente vem também em alguns jogos de tabuleiro, como batalha naval, certo? Alguns outros joguinhos de encontrar, fazer coordenadas. Então é um assunto bem prático e bem legalzinho assim da gente aprender, tá bom? Mas antes disso, nós vamos ter o que hoje na nossa aula de número 10? Ainda continuando com os números inteiros, só no que diz respeito aqui a correção da nossa atividade e ao plano cartesiano, certo? Depois nós vamos ter o quê? Nós vamos ter sequências numéricas, tá? E por último nós vamos terminar com uma pesquisa, mas é uma pesquisa desafio, tá? É um desafio final que não é em termos de pesquisa em si, mas sim de ver realmente o raciocínio lógico de vocês em algumas sequências e também de fazer o nosso plano cartesiano que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá a nossa correção. Questão 84 da página 36. Nós já fizemos a letra A, a letra B e a letra D na aula passada. E aí faltaram essas questões para a gente fazer agora, tá bom? Então, bora lá fazer comigo? Então, primeiro, ó, as expressões numéricas com os números inteiros, nós já aprendemos que primeiro a gente resolve o quê? Potências e raízes. Como nesse caso a gente ainda não estudou raízes com números inteiros, aqui vocês podem ver que só aparece potência, né? Só apareceu ali na realidade. A gente vai resolver primeiro as potências e depois vem quem? Multiplicações e divisões e depois somas e subtrações, tá bom? Então vamos lá. Nesse primeiro caso, o que a gente vai responder aqui primeiro? Nós vamos responder, ó, menos 2 elevado ao cubo, certo? Que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Eu já sei que o resultado disso vai dar quanto? Vai dar negativo, porque o expoente é ímpar, a gente já aprendeu isso. E agora vamos fazer 2 vezes 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então aqui seria o quê? Menos 8 mais menos 5 vezes mais 4. E aqui, o que nós vamos resolver primeiro? Tem uma soma e uma multiplicação. O que eu resolvo primeiro? A multiplicação. Então, eu vou repetir o menos 8, certo? Vou repetir o mais e vou resolver essa multiplicação. Como é que a gente resolve a multiplicação? Jogo de sinal e multiplica normalmente. Menos com mais, menos 5 vezes 4, 20. Pronto. E agora vamos tirar dos parênteses, tá bom? Tirar dos parênteses e resolver. Tirando dos parênteses, menos 8, esse sinal de mais não vai alterar em nada, menos 20. E agora o que a gente vai aplicar? Regra, sinais iguais, somamos e conservamos o sinal. Então, 20 mais 8, 28. Como os dois são menos, menos 28. Isso tudo só em uma letra, isso aí, tá? Aqui a gente aplicou conhecimento de base negativa, expoente ímpar. Aqui nós aplicamos a multiplicação, jogo de sinal. Depois a gente aplicou a soma, tirando dos parênteses. Então foram vários pensamentos e vários conhecimentos matemáticos só nessa questão, tá? Próxima, tem uma divisão e uma multiplicação. O que eu resolvo primeiro? Aqui aparecer primeiro.
multiplicações e divisões na ordem que elas aparecem. Quem aparecer primeiro, se resolve primeiro. Então, eu vou resolver primeiro quem? Ó, a nossa divisão. Bora lá? Resolver aqui? Menos com menos, mais. 18 dividido por 2, 9. Pronto. Agora eu repito, ó, o que faltou. Vezes mais 3. Pronto. Agora como é que eu resolvo a multiplicação? Novamente, jogo de sinal e multiplica. Mais com mais, mais. 9 vezes 3, 27. Certo? Acertaram aí, gente? Estão acertando tudo direitinho? Ótimo. Vamos para essa agora, ó. Não tem multiplicação, não tem divisão. É só tirar dos parênteses, somar e subtrair, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui tem algum sinal antes? Não, né? Então, a gente só vai repetir o menos 9. Vamos tirar dos parênteses primeiro. Quando só aparecer soma e subtração e tiver tudo entre parênteses, tá? Vocês têm que primeiro tirar esses números dos parênteses para poder somar e subtrair. Se tiver multiplicando, dividindo, a gente resolve primeiro a multiplicação e a divisão, fazendo o jogo de sinal e deixando ainda entre parênteses, tá bom? Isso é importante. Soma e subtração, tira dos parênteses. Multiplicação e divisão você resolve primeiro e depois que você tira dos parênteses, tá bom? Olha a dica aí. Agora vamos lá. Aqui, bora tirar dos parênteses, vai ficar menos 9. Aí o que a gente aprendeu na aula passada? Que o sinal de menos, ele modifica quem vem depois. Então, ele muda o sinal. Então, não vai ficar mais 5, vai ficar agora o quê? Menos 5. Sinal de mais não faz nada, então só repete aqui o mais 1. Gente, pelo amor de Deus, não vão pegar essa minha fala não faz nada e dizer que mais não serve para nada. Pelo amor de Deus, não ponham palavras na minha boca. Eu disse que não faz nada, não altera o sinal. Mas o sinal de mais aqui, ele tem a função de quê? De juntar, tá? De juntar essas partes, para saber exatamente o que eu estou somando. Esse mais, o que eu disse que ele não altera nada, que ele não vale nada, é porque ele não vai mudar o sinal de quem vem depois. Só isso. Tá bom? Bora resolver agora. Bora lá. Aqui eu vou resolver esses dois, ó. Menos 9 com menos 5, sinais iguais a gente soma. Vai dar quanto? Menos 14. E repete aqui o mais 1. Pronto. Agora, sinais diferentes, o que é que nós fazemos? Subtraímos e conservamos o sinal do maior valor. 14 menos 1, 13. Quem é maior? 14. Quem é o sinal dele? Menos. Então, a resposta é negativa. Ótimo. Vocês estão entendendo, gente? Não está entendendo? Vai lá depois, quando terminar a aula, assiste de novo, tenta fazer sozinho. Faça parte de vocês aí também, tá bom? Bora lá aqui, tirando dos parênteses. Então, vai ficar como? Menos 5, tal. Ó, o sinal de menos que vai mudar, o que vem depois, vai ficar o quê? Mais 3. Depois, agora, ó, o sinal de menos mudando de novo, ó. Menos 7. Sinal de mais não muda aqui, vai ficar o quê? Menos 4. Pronto. E aqui você vai poder escolher arrumar do jeito que você quiser. Tá? Se você quiser resolver assim, ó, 2 a 2, tudo bem. Se você quiser resolver 2, aí repete, depois 2, repete, tudo bem. Se você quiser pegar o negativo com o negativo, os negativos, juntar e depois fazer com mais, também. Eu vou fazer de 2 a 2, tá bom? Então, eu vou fazer aqui de 2 a 2, ó. Bora lá. Então, vamos lá. Menos 5 mais 3. Sinais diferentes, subtrai. 5 menos 3, 2. Quem é maior? 5, então, menos 2. De sinais iguais agora, ó, o que a gente faz? Soma. 7 mais 4, 11. Então, vai dar o quê? Menos 11. E, novamente, sinais iguais, soma. Então, vai dar menos 13. Professora, mas menos com menos não é mais?
Eu aposto que você fez essa pergunta aí em casa, né? Não, galerinha. Menos com menos faz mais quando nós estamos multiplicando, dividindo e tirando dos parênteses. Aqui quando a gente está somando, ó, aqui a gente está somando e subtraindo. Quais são as regras que dominam aqui, que mandam? Sinais iguais, soma. Sinais diferentes, subtrai, tá? Essas são as regras que valem aqui quando não está multiplicando, não está dividindo, não está tirando dos parênteses. Sinais iguais, soma. Sinais diferentes, subtrai. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto, tá? Bora lá de novo. Aqui, tirando dos parênteses, bora lá. Vai ficar mais 1. Aí vem o quê? Mais 6. Aí vem aqui mudando o sinal, ó. Vai ficar mais 2. E agora vem o quê? Menos 9. Pronto. Aqui também eu vou fazer de 2 a 2, tá? Vocês já sabem aí. Vou fazer um pouquinho mais rápido aqui pra gente não perder muito tempo ainda. Mais 1. Mais 6 vai dar quanto? Mais 7. 2 menos 9 vai dar quanto? Menos 7. 7 menos 7 vai dar 0. Pronto. Fácil? Próximo. Bora tirar dos parênteses aqui. Vai ficar como? Menos 4. O que o menos vai fazer? Vai mudar o sinal, vai ficar mais 3. Aqui o mais não coisa, então vai ficar mais 2. Aqui vai mudar o sinal, vai ficar menos 1. Aqui o mais não muda o sinal, vai ficar menos 8. Pronto, tá? Agora vamos resolver isso daqui, ó. Vamos fazer também de 2 a 2 aqui, ó. Pronto, pronto. Vou fazer aqui apertadinho aqui pra ver se cabe, tá? Então, menos 4 mais 3 vai dar quanto? Menos 1. Certo? Agora, mais 2 menos 1 vai dar mais 1. E aí falta o menos 8. Agora, como que eu resolvo isso? Ó, menos 1 mais 1 vai dar quanto? 0. 0 menos 8 vai dar menos 8. Certo? Olha, esses números são opostos. 1 menos 1, 0. E aí vai sumir. Só vai ficar quem? Menos 8. Último, J. Bora lá. Tirando aqui dos parênteses aqui novamente quem está no parênteses. Então, vai ficar menos 5, mais 2, vai mudar aqui o sinal, mais 4, certo? Agora vem mais 2, vai mudar aqui o sinal, menos 5, e por último, mais 2. Pronto. Agora, vamos fazer aqui de 2 a 2. 2 a 2. Ó, belezinha. Bora lá. Menos 5 mais 2 vai dar o quê? Menos 3. Mais 4 mais 2 vai dar mais 6. Menos 5 mais 2 vai dar menos 3. Certo? Agora vamos lá, esses dois aqui juntos. Menos 3 mais 6 vai dar quanto? Mais 3. E repete o menos 3, que vai dar quanto? 0. Tá? 3 menos 3, 0. Muito bem. Valeu, meu aluno. Todos meus alunos aí acertaram, né? Tudo de boa. Agora vamos lá começar o nosso assunto de hoje, que vocês irão localizar, tá? Na página 37. Professora ainda não começou o assunto de hoje. Não começou, tá? Agora que tá começando o assunto de hoje. Então, o nosso assunto de hoje é o plano cartesiano, tá? E o que é o plano cartesiano, tá bom? O plano cartesiano, como vocês vão já verificar já aqui à frente, ele surgiu para dar a ideia de coordenadas, de posição, de localização. Mas você já tem a ideia de plano cartesiano que vocês estudam aí no 5º, no 6º, no 7º ano, que é qual? Ó, por exemplo, essa daqui. Essa imagem, ela dá um pouco a ideia de localização, de coordenadas. Por exemplo, se eu pergunto assim para vocês, ó, a piscina, ela está localizada em que ponto? Como que a gente vai fazer aqui, em que ponto a piscina está localizada? A gente vem aqui, ó, piscina, ela está em que ponto? No ponto 3, primeiro sempre, ó, horizontal primeiro e depois vertical.
Então, a piscina está em qual? No 3 e 5. A quadra de tênis, ó, ela estaria em qual posição? Vejam aí, ó. Você vem primeiro na horizontal 5 e na vertical 3, tá? Então, essas questões são as mais comuns que nós vemos no 6º, no 5º, no 4º ano, quando vocês estão apenas tendo as primeiras ideias do plano cartesiano, tá bom? Mas tem outra situação também que dá a ideia, tá? Que é o jogo também aqui de batalha naval, certo? Eu não sei se vocês já observaram. Aqui nós temos um número e uma letra, né? E quando atinge uma embarcação, a gente diz tiro ao alvo. E quando atinge lá nada, a gente fala o quê? Tiro na água, tá? Hoje eu estou ruim. Bora lá. Tiro na água, tá? Lembrei. A caduquice está chegando, gente. Então é o seguinte, voltando, tá? Então esse daqui eu tenho certeza, não sei se vocês são desse tempo, né, de assistir o Bom Dia e Companhia, que a gente fica acompanhando lá o jogo de batalha naval, tá bom? Mas ele é formado também por coordenadas, número e letra, número e letra. Agora, outra questão também que trata um pouquinho da questão de localização, são a questão da latitude e da longitude, né? Que um é em relação à linha do Equador e o outro é em relação ao meridiano de Greenwich, certo? Então, esses também são pontos específicos. Por exemplo, nesse exato momento aqui, eu tenho um ponto específico. Se eu der minha coordenada, em qualquer lugar do mundo saberia onde eu estaria nesse exato momento, pela minha longitude e pela minha latitude. Certo? Então, é coordenada, localização de pontos. Mas o nosso objetivo mesmo é chegar no plano cartesiano, tá? Que é esse cidadão aqui, ó, que bonito ele, tá? O plano cartesiano, ele é formado por essas duas retas perpendiculares. Tô xingando ninguém, tá, gente? Bora lá. O que são duas retas perpendiculares? Você vai lembrar da cruz, tá bom? Retas perpendiculares são retas que formam ângulos de 90 graus. Isso daqui, ó, o L, meu L de Luana, é o que? 90 graus. Então, duas retas perpendiculares, elas formam 4 ângulos, como vocês acompanham aqui, ó, de 90 graus, tá? Mas esse não é o foco da nossa aula. O foco da nossa aula é entender que nessas duas retas eu vou ter o quê? Pontos, tá? E eu vou poder localizar alguns pontos pertencendo aqui a esse plano cartesiano. O que vocês têm que entender? Que no plano cartesiano nós temos uma sequência que é chamado de par ordenado, tá? E o que é esse par ordenado? Como o nome já diz, par são dois, formado por dois, certo? Ordenado que segue uma ordem, tá bom? Então, o plano cartesiano, ele segue essa ordem. Olha aqui o exemplo, ó, esse segundo plano aí, ó. Observem aí na imagem, esse plano cartesiano que apareceu aí do lado direito. O que ele tem de diferente do primeiro plano que eu apresentei para vocês? Eles têm pontos localizados nele, tá? Por exemplo, esse ponto aqui, 2 e 1, tá? Será que o ponto 2 e 1 é a mesma coisa do ponto 1 e 2? Não, tá? Cada posição aqui no plano cartesiano é importante e ele segue uma ordem, uma coordenada, tá? Então, por exemplo, se eu quero que você encontre o ponto 2 e 1, você tem que ir primeiro no X, que está na horizontal, e depois você vai no Y, que está na vertical, tá? Observem aqui, ó, 2, então você vai sair do 2 no X e chegar no 1 aqui no Y, certo? Onde eles se cruzam é exatamente onde eu vou marcar o ponto, o meu par ordenado, certo? Esse é o meu par ordenado. Olha aqui, por exemplo, o outro ponto aqui, menos 3 e 2. Então, eu vou primeiro no X, menos 3, e depois no 2, no ponto Y. O par ordenado, gente, é esse, ó. Primeiro X, depois
y, tá? Isso é importante. Então, se eu construo aqui um plano cartesiano bonito aqui, x e y, esse eixo x é chamado de eixo das abscissas, tá? Se escreve assim, eu sei que vocês devem estar perguntando, o que é isso, pai? Então, abscissas, tá? E esse eixo aqui, y, ele é chamado de eixo das ordenadas, certo? E a ordem é essa, x primeiro e depois o y. Outro detalhe importante é saber colocar os números no plano cartesiano, ó. Aqui é como se funcionasse meu ponto 0 e 0, tá? Meu ponto aqui, 0. À direita do 0, a gente já aprendeu que fica os números o quê? Positivos. À esquerda de 0 fica os números o quê? Negativos, certo? Agora aqui na vertical, o que fica acima de 0 são os pontos o quê? Positivos. E o que fica abaixo de 0 são os pontos o quê? Negativos. Pronto. Se eu pego aqui e coloco esse ponto aqui, ó, vou puxar do 2, vou puxar do 3 e vou marcar um ponto aqui que é o ponto A, tá? E eu peço que vocês me deem a coordenada desse ponto. O que é a coordenada? O seu valor de x e o seu valor de y. Então, quem seria aqui a coordenada do ponto A? Você vem aqui, ó, em quem ele está ligado primeiro no x? 2. E quem ele está ligado no y? 3. Então, a coordenada do ponto A seria 2 e 3. Não se diz 2,3, tá? É 2 e 3. Vamos botar outro ponto? Vamos supor, por exemplo, esse ponto bem aqui, ó. Vou traçar daqui e daqui. E botar bem aqui o ponto B, tá? Perdoe-me, enxerguem reto, tá? Enxerguem reto daí. Bora lá. Então, aqui tá o ponto B. Vamos tirar a coordenada de B? Qual que é a coordenada? O pá ordenado, quando eu falar, não vou falar grego para vocês, né? Se pá ordenado, coordenada é x e y. Então, quem ele está ligado no x? Ao menos 3. E quem que ele está ligado no y? Ao menos 1, certo? Então, aqui, a coordenada do ponto B seria menos 3 e menos 1. E se eu invertesse? Se eu botasse menos 1 e menos 3, seria a mesma coisa? Não. Então, é por isso que cada pá ordenado aqui, ele é o que? Específico. A ordem é importante. 2 e 3 não é a mesma coisa de 3 e 2, tá? Não é a mesma coisa, tá bom? E aí também vocês vão acompanhar aqui na imagem, tá? Que o plano cartesiano, ele se divide em quadrantes. Então, nós temos, ó, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Começa daqui e vai no sentido anti-horário, tá? O que é anti-horário? O sentido ao contrário do relógio, tá? O relógio roda aqui para cá, nós vamos para lá. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? Quarto quadrantes, que são exatamente onde nós temos aqui, ó, os ângulos de 90 graus. Mas, como eu disse, o objetivo aqui não é estudar o ângulo. O objetivo aqui principal, pelo menos, é encontrar nesse ponto aqui pontos, as coordenadas de alguns pontos no plano cartesiano, tá bom? Aí eu vou dar só 2 exemplos agora, bem aqui para fechar. Bem aqui eu tenho o ponto C e bem aqui eu tenho o ponto D, tá? Vou dar só mais esses 2 exemplos aqui para a gente entender aqui alguns casos que podem ocorrer. Bora lá. Então, olhem para o ponto C, tá? O ponto C aqui, eu sei que tem que ter o valor de x e o valor de y. A quem o C está ligado aqui no x? Ele está ligado, ele está exatamente em cima, ó. Não é do ladinho não, tá? É em cima mesmo, bem em cima do ponto 1. Então, o seu valor de x é 1. E a quem ele está ligado no y, ó? A ninguém, certo? Então, ele está ligado exatamente a quem? Ao ponto 0. Então, quando eu tenho um dos 2 zeros, é porque
o ponto ele está em cima da linha. Ou ele está em cima da linha X, ou ele está em cima da linha Y. Agora, olha o ponto D, ó. Vamos olhar para o ponto D, tá? Ponto D. A quem ele está ligado no X? A ninguém. Ó, veja o ponto D. Tá alguém ligado aqui no X? Não. Então, ele está ligado a quem no X? Ó, exatamente ao 0. Então, o X aqui é 0. E quem é o valor de Y? Ao que ele está bem em cima. Ele está em cima de quem? Do ponto 2. Então, esse é o valor do Y, certo? Então, quando o ponto ele está em cima da reta X ou ele está em cima da reta Y, quer dizer que um dos dois vai ser 0. Se ele está em cima do X, o Y é 0. Se ele está em cima do Y, quer dizer que o X é o ponto 0. Entendido? Muito bem, espero que sim. Tá certo? Agora vamos para o nosso próximo assunto, tá bom? Hoje foi bem tumultuado aí de assunto, porque plano cartesiano, ao meu ponto de vista, é um assunto simples, tá? E sequências também é um assunto simples. Vamos ver agora as sequências, tá? O que é uma sequência? O que você me definiria como uma sequência? Aqui nós vamos trabalhar com sequências numéricas, tá bom? Uma sequência numérica, ela costuma indicar o quê? Uma sequência numérica é um conjunto ordenado de números, certo? Então, você vai ter uma ordem de certos números. Pode ser crescente, pode ser decrescente, pode ser constante, pode ter um padrão, pode não ter padrão, tá? Então, nós vamos ver aqui sequências recursivas, que tem padrão, e outras sequências que não têm esse padrão. Bora lá. Costuma-se indicar o primeiro termo por A1, o segundo termo por A2 e assim por diante. Então, uma sequência ela é formada por assim, ó, A1, A2, A3, A4, aí bota os 3 pontinhos, AN, certo? Aí, vamos lá. Aqui A1 é o primeiro termo, A2, segundo termo, A3, terceiro termo, A4, quarto termo, a N é o enésimo termo. O que é isso, professor? Gente, N ali significa qualquer número. Então, a sequência ela pode ser infinita, tá? Então, ela não tem fim. Então, ela vai lá, 20º termo, 30º termo, milésimo termo. Então, essa é ótima. Milésimo termo. Então, pode ser ali infinita. Então, esse N aqui, ele é o termo que você quer da sequência. Se é o quinto, é o A5. Se é o sexto, o A6, tá? Mas o que eu quero trabalhar aqui com vocês mesmo é o raciocínio lógico, tá bom? Vamos ver aqui, ó, um exemplo de uma sequência. Uma sequência recursiva. O que é uma sequência recursiva? É uma sequência, tá? Em que um termo é obtido de acordo com o anterior. Eu faço alguma coisa com o anterior para encontrar o termo seguinte, certo? Então, por exemplo, olha essa sequência. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Acabou ali. Ela é uma sequência finita, ela tem fim, certo? Mas ela é uma sequência recursiva? Sim, tá? Você percebeu um padrão? Percebeu uma lógica? Percebeu ou não percebeu, gente? Percebeu, né? Ou não? Tô preocupada. Então, ó, 5, 10, 15, 20, 25. O que está acontecendo com essa sequência? Ela está aumentando de 5 em 5, né? Está aumentando mais 5, mais 5, mais 5. Então, por isso que ela é uma sequência o quê? Recursiva. O termo anterior, eu faço alguma coisa com ele para conseguir o seguinte. E eu consigo identificar esse padrão. Se eu não consigo identificar esse padrão, essa sequência não é recursiva. Por exemplo, eu coloco só assim, ó. 1, 2, 4, 20, 14, 18, 30 e bota aqui reticências, tá? Essa sequência, vocês estão conseguindo enxergar algum padrão, alguma regularidade? Ah, do 1 para o 2 é 1, do 2 para o 4 é 2, do 4 para o 20 é 16,
Do 20 para o 14 já desci. Então perceba que eu aumentei, desci, aumentei. Não tem lógica alguma essa minha sequência. Então eu não consigo determinar um padrão, uma lógica de sucessividade, tá? De recursividade. Então por isso que essa sequência aqui ela não é recursiva, certo? Porque eu não consigo encontrar esse daqui, esse sujeito, esse termo com o anterior, de todos, tá? Tem que ser o mesmo padrão para todos. Então essa daqui não seria recursiva. Se eu boto essa outra aqui, por exemplo, ó, se eu boto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e boto aqui uma interrogação. Vocês saberiam me dizer quem é esse termo que vale a interrogação? Quem que seria esse termo? Hein? Seria quem? 16, né? 16. Por quê? Porque vocês perceberam que aqui o que está acontecendo? Está só sendo somado mais 2. Aqui nós temos a sequência dos números pares, né? Faltou o 0. Então, de alguns números pares. Ela é finita, acabou aqui, mas eu conseguiria afirmar com certeza que o número que está no lugar daquela interrogação bem ali é o 16, porque ela está aumentando de 2 em 2. Então, é uma sequência recursiva. Essa daqui é uma sequência não recursiva, porque eu não consigo identificar um padrão de sequência, certo? Então, muito bem, tá? Agora vai ficar aí a nossa pesquisa, o desafio para vocês. Vocês vão construir um plano cartesiano, tá? Aquele plano cartesiano aí no caderno. E vocês irão localizar esses pontos. Eu expliquei aqui onde é mais, onde é menos, mais e menos. E como localizar. Primeiro o X, depois o Y, tá? E descobrir aqui também quem são os termos dessas sequências aqui. Quem é o próximo termo dessas sequências? Da primeira, da segunda e da terceira. Tirem aí uma foto, tirem um print rapidamente, tá bom? Deixa aí para vocês olharem aí uns 2 minutinhos, não, 1 minutinho, para vocês conseguirem aí fazer essa foto, para que vocês possam fazer esse desafio. E na próxima aula a gente faz a correção, tá certo? Então, conseguiram tirar a foto? Certo. Então, bora lá continuar e aí, na realidade, terminar a nossa aula de hoje, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Beijo, cheiros, até mais.